Olá, seja bem-vindo ao canal DM News. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Diogo Marcondes e vamos a uma notícia que repercute nos últimos dias: a saída do ministro Alexandre de Moraes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, o que aconteceu? Muita gente sem entender porque ele saiu, ele foi demitido, ele pediu as contas, como funciona isso, e nesse vídeo eu vou explicar rapidamente tudo o que aconteceu e como isso mexe com o panorama para as eleições municipais desse ano e para as eleições presidenciais de 2026. O Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, ele é ministro do STF, ele foi indicado pelo Michel Temer ao STF em 2016 ou 17, estou na dúvida agora, mas ele foi indicado pelo Temer. O Alexandre de Moraes, como ministro, os ministros do STF, eles têm a prerrogativa de serem presidentes e vice-presidentes do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem a função de coordenar as eleições, de julgar casos relacionados às eleições. Em 2022, por exemplo, eh, teve um momento lá da campanha, da disputa, principalmente entre o Lula e o Bolsonaro, que a campanha do Lula entrou com uma ação no TSE para que não pudesse mais ser vinculado na campanha do Bolsonaro a ideia de que o Lula era amigo de alguns ditadores, como o presidente da Nicarágua, por exemplo. E aí o TSE recebeu esse caso e julgou. Nesse caso foi favorável ao Lula e aí a campanha do Bolsonaro teve que tirar do ar essa propaganda que associava o Lula aos ditadores, ao Nicolás Maduro da Venezuela também. O Alexandre de Moraes, ele foi presidente do TSE por 2 anos, porque é isso que diz a regra. Ele assumiu lá em 2022, pouco antes das eleições, e o mandato dele terminou agora, no último dia 3 de junho. Há 3 dias atrás, o mandato dele chegou ao fim e ele não é mais ministro do TSE, mas continua no STF normalmente. Quem entra no lugar do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral? Ela que está na tela, a ministra Carmen Lúcia. Então a Carmen Lúcia ela será presidente do TSE agora durante as eleições municipais que vão eleger prefeitos e vereadores. Ela vai ser a presidente do tribunal nesse período até 2026. Em agosto de 2026, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral será o Cássio Nunes Marques, que foi indicado como ministro do STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nas eleições de 2026, o presidente do TSE será o Nunes Marques, que foi colocado no STF pelo Jair Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro ele está inelegível, ele foi condenado e ele está inelegível por 8 anos até 2030. Com essa movimentação no TSE, muita gente nas redes sociais tem comentado: será que isso vai alterar o panorama das eleições? Será que vai mudar alguma coisa? Não vai. O que dá para saber é que o presidente do TSE ele é uma figura importante, ele tem um papel importante como presidente da corte, mas não é ele que manda em tudo. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem outros ministros e normalmente tudo que é julgado não é julgado apenas por um ministro, pelo presidente, mas por um colégio de ministros para julgar determinadas causas. Pode acontecer alguma mudança até lá, principalmente no cenário da disputa presidencial. O Lula deve ser o candidato do PT à reeleição e o Bolsonaro, no momento, está inelegível e aí teria que indicar alguém para concorrer no lugar dele. Será que até lá vai haver alguma mudança? Será que o Bolsonaro vai conseguir concorrer? Não vai? Eu acho difícil, particularmente acho difícil que haja alguma alteração nesse sentido. Mas o que se sabe, e alguns jornalistas já divulgaram, é que o Bolsonaro ele vai tentar, com habeas corpus, com medidas na justiça, né, solicitações na justiça, tentar ir o mais longe possível com uma candidatura parecido com o que o Lula fez lá em 2018. Em 2018, o Lula estava preso, todo mundo sabia que ele não ia concorrer, mas ele conseguiu se manter na campanha até um prazo limite em que ali não havia mais como, e aí o Haddad foi o candidato do PT.
Então talvez a campanha do Bolsonaro, o PL, o partido do Bolsonaro, faça isso. Mantenha o Bolsonaro até onde der, com habeas corpus, com recursos para que ele possa entrar ali como pré-candidato. E aí, quando não der mais e a justiça julgar, o STF julgar que ele não pode concorrer, aí entra alguém no lugar dele e há uma disputa se vai ser a esposa dele, a Michele Bolsonaro, se vai ser o Tarcísio Freitas, que é o governador de São Paulo, se vai ser o Romeu Zema, que é o governador de Minas, se vai ser um dos filhos, e aí até lá muita coisa vai acontecer. E aí, para fechar o vídeo, então, presidente do TSE pelos próximos 2 anos é a Carmen Lúcia, o Nunes Marques nesse momento é o vice-presidente e daqui a 2 anos ele assume a presidência. Os ministros do STF eles têm mandato de 4 anos no TSE. 2 como vice-presidente e 2 como presidente da corte. É isso que vai acontecer. Então, Alexandre de Moraes não é mais ministro do TSE, mas segue no STF normalmente. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até a próxima. Valeu, tchau!